Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, querido, olá, querida. Estamos reunidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de iniciarmos essa mensagem, clamemos ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus venha sobre nós neste momento, nesta hora. Dá-nos a graça da compreensão da mensagem, para assim melhor entendermos ela e colocarmos em prática e melhor vivermos estes dias que antecedem a sua volta, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa mensagem, querido, está em Mateus 7, 24 ao 27, que diz assim: Aqueles, pois, que ouvem estas minhas palavras e as põem em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as não põem em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Meu irmão, minha irmã, esta é a nossa mensagem, cujo tema desta mensagem é o colapso global. Pois bem, meu irmão, minha irmã, estamos aí diante de grandes desafios, de grandes lutas, pois o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos disse que no mundo nós teríamos aflições, teríamos lutas, e as lutas não vão cessar até o término da nossa passagem aqui por esta terra. E sendo assim, ele nos diz que nos chama, na verdade, a atenção para assim nós entendermos em que estamos alicerçados a nossa vida, a nossa fé. Se Jesus Cristo não for o fundamento de tudo, o alicerce da casa, certamente a nossa casa irá cair, irá ao chão, irá desabar diante desse colapso global, a qual muitos já estão sentindo aí nos bolsos, né? Seja na saúde, seja em todas as áreas. Só não vê quem não quer, porque não quer se comprometer com a situação que está vivendo o mundo, né? Estamos aí vivendo vários problemas, várias tempestades, né, que estão dando contra está dando contra sistemas financeiros, sistemas de saúde, todos os sistemas que nós assim sabemos e entendemos que estamos passando. E sendo assim, sendo assim, meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor vem nos fazer entender em que estamos edificando a nossa casa, a nossa vida, né? Porque diante desse colapso global, diante destas lutas, dessas dificuldades, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática,
é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, e ela, porém, não caiu porque estava edificada na rocha. Então, meu irmão, minha irmã, precisamos estar, de fato, alicerçados nessa rocha. Porque o colapso global, porque esses desafios estão aí, né? Essas coisas estão aí para tentar nos derrubar, tentar derrubar a nossa casa. E Jesus nos traz esse entendimento para esses dias, porque a situação nossa nesses dias é tão preocupante, né? É tão preocupante que Deus está a todo momento a nos chamar a atenção, né? Sendo que muitos que aí deveriam estar falando sobre essas dificuldades, sobre essas lutas, sobre essas situações do mundo, não estão falando a verdade, não estão trazendo este conhecimento, o conhecimento que liberta. Estão mais preocupados em estar enchendo igrejas, né? Ao invés de a preocupação ser em encher o céu de almas, não encher igrejas, não que isso seja errado, mas a nossa preocupação tem que ser encher o céu de almas e não ficar preocupado se as igrejas estão cheias porque aqui é melhor do que a B, que a C, não. A nossa preocupação tem que ser em trazer a verdade. Trazendo a verdade, Jesus sendo o fundamento de tudo, com certeza ali vai estar lotado, vai estar cheio. Porque o que está acontecendo é esta falta do conhecimento, né? E a própria palavra de Deus diz, que lá em Oséias, né? Que o meu povo perece por falta do conhecimento. Esse conhecimento que é dado a alguns, que deveria ser passado para todos, né? Porque a palavra de Deus também nos diz que de graça recebemos, de graça nós devemos dar. Não é para ficar retendo para a gente, não, é para ser partilhado esse conhecimento, para que esse conhecimento liberte aos outros. Então, meu irmão, minha irmã, nossa preocupação deve ser encher o céu. Se tiver indo 2, 3, 4, 5, significa que Deus não está sendo o firme fundamento da nossa fé. Mas a hora que tiver sendo Deus o firme fundamento de toda a nossa fé e a glória sendo toda dele, com certeza vai estar cheia. E isso tudo seja tudo para a honra e glória dele, para encher o céu, não para encher o nosso ego, não para encher a questão de que nós temos a verdade. Não, a verdade é só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, como ele mesmo disse lá em Mateus 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, meu irmão, minha irmã, essa deve ser a nossa preocupação, em encher o céu, porque do contrário seremos semelhantes a esses. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as não põem em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram
Os ventos investiram contra aquela casa e caiu, e grande foi a sua ruína. Certamente, meu irmão, minha irmã, grande será a ruína. Grande será a ruína, porque a casa tem que estar alicerçada no fundamento de tudo, que é Jesus Cristo, né? O fundamento de tudo, porque se não tiver, de nada está adiantando. Como a palavra de Deus diz também, vão trabalham esses homens, né? Em vão estamos trabalhando, se não estivermos fundamentados, né? Alicerçados nessa rocha que é Jesus Cristo, porque estão aí os colapsos, né? Os problemas, tá aí, as pessoas já estão assim passando por dificuldades, entrando em depressão, preocupadas a todo momento, né? Porque construíram a sua casa sobre areia, né? Construíram a sua fé sobre as autoridades deste mundo, confiaram mais nos homens do que em Deus. E assim está afundando o navio, está afundando a casa. É igual aquela areia movediça, né? A pessoa está ali, né, muito bem, daí a pouco começa afundando, né? Por quê? Construiu a casa sobre a areia. A areia é mole, né? A areia, se você pisar ali, afunda. Ainda mais em areia movediça. Então, meu irmão, minha irmã, era isso. Eu louvo e agradeço a Deus por esta oportunidade. Obrigado pela sua atenção e Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor.